Todos nós já jogamos jogos de terror em que nos assustamos. No entanto, se isso acontece na vida real, não podemos simplesmente pausar ou reiniciar. Hoje vou falar sobre os jogos de terror baseados em fatos reais. Também conhecida como Granny Reaper, a protagonista deste jogo é um personagem sem nome preso em uma casa, e você precisa resolver o quebra-cabeça enquanto evita a vovó, para escapar da casa em um período de tempo de apenas 5 ou 6 dias. Esse jogo é um pouco baseado na história da vovó Estripadora, uma velha senhora russa que assassinou 13 pessoas. Uma família descobriu um saco de lixo com o dorso desmembrado de alguém em seu complexo de apartamentos. Ao verificar as câmeras de segurança, eles viram Tamara Samsonova arrastando o saco de lixo com o dorso. Também é afirmado que dentro de uma panela estava a cabeça e os pulmões da vítima. É difícil acreditar que uma vovó possa fazer esse tipo de coisa. A situação piora quando os investigadores entram no local. Eles encontram uma grande faca coberta de sangue na cozinha e também há sangue espalhado por todo o banheiro. A polícia também descobriu o seu diário, onde ela escrevia sobre astrologia e até mesmo magia negra. No diário, a vovó Estripadora descrevia detalhadamente os assassinatos que havia cometido, datados de 20 anos atrás, até descrevendo seus assassinatos mais recentes, no qual ela estava cortando o corpo de seu vizinho em pedaços e os colocando em sacos de plástico. Também se presume que ela era uma canibal, considerando que ela mencionava canibalismo em seu diário. Quando foi presa, ela estava disposta a confessar abertamente todos os seus crimes passados. Agora ela está na prisão e também morrerá lá. Fears to Fathom é um jogo de terror independente que ganhou grande popularidade com muitos youtubers famosos jogando. No jogo você fica sozinho em uma casa e um invasor entra. Se o invasor te encontra, ele vai te matar. O videogame afirma ser baseado em uma história real, mas ao fazer essa pesquisa não encontrei informações concretas a respeito. Quando você pesquisa sobre o jogo, apenas diz que é um jogo episódico de terror psicológico, apresentando várias histórias para o jogador vivenciar. O que torna o jogo assustador é o fato de seus episódios serem baseados em histórias reais. Portanto, minha conclusão é que o jogo é apenas inspirado em invasões domiciliares em geral. Assim, o jogo não é baseado em uma história específica, mas sim no fato de que eventos como esse ocorrem na realidade. É um pouco decepcionante não haver uma história real por trás dessa criação do jogo. Chernobylita é definida em um cenário de terreno baldio e hiperrealista em 3D, na zona de explosão de Chernobyl. No jogo, você assume o papel de Igor, um físico e ex-funcionário da usina de Chernobyl, que retorna a Pripyat para investigar o misterioso desaparecimento de sua noiva, ocorrido 3 anos antes. O terreno baldio foi resultado de uma explosão mal sucedida na usina nuclear, que transformou a região em um deserto. Enquanto você procura por sua noiva, você precisa enfrentar um chefe chamado o Perseguidor Negro. Esse jogo parece muito divertido e é realmente baseado nos efeitos ocorridos em Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl está localizada na Ucrânia e costumava abrigar cerca de 14 mil pessoas antes da evacuação. Chernobyl foi o primeiro local da Ucrânia a possuir usinas nucleares. Silent Hill 2 é um jogo que gira em torno de James, um homem, em busca da cidade demoníaca de Silent Hill, para encontrar a sua falecida esposa, Mary. Ele recebe uma carta de Mary dizendo que ela o espera em Silent Hill. Ao longo do jogo, James encontra demônios e deve descobrir a verdadeira razão pela qual veio para Silent Hill. A cidade de Silent Hill, localizada na Virgínia Ocidental, na verdade é baseada em Centralia, Pensilvânia. Em maio de 1962, a cidade de Centralia foi condenada ao incêndio, quando um aterro sanitário no local foi incendiado na tentativa de limpar os resíduos. O fogo se espalhou pelos túneis e aberturas não seladas que levavam a uma antiga mina de carvão, transformando os resíduos em um incêndio furioso. Os bombeiros não conseguiram controlar o fogo e o governo decidiu evacuar a cidade. Até hoje, o fogo continua queimando após 60 anos.
respirar o ar da região pode ser fatal, pois está contaminado pelos resíduos em chamas. Em 2002, o código postal da cidade foi suspenso pelo Serviço Postal dos Estados Unidos e todas as entradas que levam à centralia foram bloqueadas. Desde o início, você realmente obtém a verdadeira história na introdução. Collad é um jogo de survival horror indie, desenvolvido por desenvolvedores poloneses, onde o jogador controla um protagonista que segue os passos de um grupo de 9 estudantes universitários russos, que desapareceram em fevereiro de 1959 em Kolasiako. Igor liderou uma expedição para alcançar o pico de uma montanha chamada Taurin, localizada no norte do condado da Rússia soviética. O jovem levou consigo uma equipe de 8 experientes caminhantes. Antes de partir, Igor havia informado aos membros do clube esportivo que ele e sua equipe enviariam um telegrama assim que retornassem, mas o telegrama nunca foi enviado e nenhum dos caminhantes foi visto vivo novamente. O governo soviético encerrou rapidamente o caso, oferecendo apenas uma explicação vaga, afirmando que os caminhantes morreram de hipotermia devido à sua inexperiência, e talvez algo como um avalanche tenha ocorrido. No entanto, essa explicação não esclarece quase nenhuma das persistentes perguntas que têm intrigado os detetives amadores ao longo dos últimos 60 anos. Embora o governo russo tenha reaberto o caso em 2019, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu naquela montanha nevada todos aqueles anos atrás. Massacre da Motosserra no Texas, Atari 2600. O jogo é baseado no filme e o filme é baseado em fatos reais. Então é basicamente a mesma história. Ed Gein foi uma inspiração para o personagem Leatherface. Ed Gein era um homem canibal que gostava de fazer móveis com carne humana. Certamente o massacre da Serra Elétrica no Texas é um pouco baseado em eventos reais, mas o próprio título é enganoso. Em primeiro lugar, Ed Gein não cometeu tecnicamente um massacre, e motosserras não estavam envolvidas. Além disso, Ed Gein nem mesmo era do Texas. Então, o título do filme é puramente uma bobagem. É um jogo do Atari, então como esperado, os gráficos são bastante pixelados. No entanto, por algum motivo, os efeitos sonoros usados para a motosserra e os seus funcionamentos dão arrepios. Não sei porquê, mas soa muito estranho. Portanto, esse jogo não é assustador, mas os efeitos sonoros que são utilizados nele são muito estranhos. Você pode se deparar por aí com muitas pessoas afirmando que FNAF é inspirado no tiroteio da Aurora que aconteceu no Chuck E. Cheese. FNAF é meio que baseado no Chuck E. Cheese. A razão pela qual as pessoas pensam que o tiroteio na Aurora pode ter sido a inspiração para FNAF é porque o número de vítimas do tiroteio corresponde ao número de animatrônicos, 5 no total. Os animatrônicos no palco se apresentam como os personagens do Chuck E. Cheese. Por exemplo, Chica se parece com Ellen e Fred usa o mesmo chapéu e gravata borboleta que Chuck. Alguns dos outros animatrônicos do jogo também se assemelham aos animatrônicos do show Bis Pizza, que mais tarde foi comprado pelo Chuck E. Cheese.